Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência, peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço estes 10 minutos de oração contigo. Terça-feira, quero estar à tua beira e, sobretudo, quero rezar-te a minha fé. Há dias, como padre, estava numa igreja, ia a uma paróquia a pedir num outro padre celebrar a missa e cheguei mais cedo à igreja. E resolvi ficar nos bancos de trás. E a comunidade estava a rezar um terço antes da missa. Estava já no final, quando a certa altura aparece um outro senhor. Bem, estava sempre a chegar gente, porque era antes da missa. Ainda por cima era fim de semana, era missa de domingo. E chega um senhor, faltavam para aí 20 minutos para a missa, estava a comunidade a rezar o Salve a Rainha, algumas pessoas mais velhas, algumas senhoras sobretudo, ainda pouca gente, não muita gente, mas algumas pessoas a rezar o terço comunitariamente. E há este senhor que aparece e que se senta ao meu lado. Como disse há pouco, eu estava bem atrás. Sentou-se ao meu lado, benzeu-se, e depois sentou-se e retirou o terço do bolso. E começou ele a rezar o terço. Era um senhor que devia ter 80 anos, por aí. E isto não é nenhuma desconsideração, mas já deste conta, certamente, é muito mais fácil ver uma senhora a rezar o terço de uma igreja sozinha do que um senhor, do que um homem. Pelo menos assim, com 80 anos, é muito mais fácil ser uma senhora que tira o terço da mala e que começa a rezar o terço. Agora um senhor que tira o terço do bolso e começa a rezar, não estou tão habituado a ver. E para mim foi um gesto de fé. Não sei se ele é viúvo, não sei se a esposa está doente e não consegue acompanhá-lo, não faço ideia, não conheço o senhor, foi a primeira vez que o vi na vida, mas de como este gesto? Claramente o senhor estava ali e sabia o que fazer, o que fazia, estava para aquilo. E por isso foi para mim um gesto de fé. E Senhor Jesus hoje quer meditar nesta virtude que é a fé. Tudo a propósito da leitura que também vou escutar na missa de hoje, leitura do livro de Isaías. No tempo em que Acás, filho de Jotão, filho de Osias, era rei de Judá, Razon, rei dos arameus, e Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, marcharam contra Jerusalém para a atacarem, mas não puderam conquistá-la. Quando chegou a notícia à casa de David de que os arameus tinham acampado em Efraim, o coração do rei e do povo estremeceu, como se agitam as árvores da floresta batidas pelo vento. O Senhor disse então a Isaías: Vá ao encontro de Acás, com o teu filho Sear-Jazub, no extremo do aqueduto da piscina superior, que fica na estrada do campo do pisoeiro, e diz-lhe: Tem cuidado, mas não temas. Não desanimes, nem te assustes à vista desses dois tições fumegantes, da fúria de Razon, rei dos arameus, e do filho de Romélia. Os arameus com Efraim e o filho de Romélia decidiram fazer-te mal e disseram: Marchemos contra Judá para o intimidar. Vamos invadi-lo para que se renda. E estabeleceremos nele como rei o filho de Tabiel. Assim fala o Senhor Deus: Isto não acontecerá, isto não se realizará. A capital dos arameus é Damasco, e o chefe de Damasco é Razon. A capital de Efraim é Samaria, e o chefe de Samaria é o filho de Romélia. Mas dentro de 65 anos, Efraim será arrasado e deixará de ser um povo. Contudo, se não tiverdes fé, não podereis sobreviver. E foi precisamente a escutar esta palavra que pensei: hoje a minha oração, Senhor, é sobre a fé. Porque terminas de me dar esta palavra, terminas esta leitura em que escuta esta palavra no Antigo Testamento, mas, Senhor, acabei de dizer que é a tua palavra, a palavra do Senhor, e dizes: contudo, se não tiverdes fé, não podereis sobreviver. Que fé é que eu tenho então? E vale a pena mesmo pensar nisto. Que fé é que eu tenho? Lembro-me sempre das várias parábolas que contaste, Jesus, sobre a fé, em que até comparaste a fé a um grão de mostarda. Que coisa tão pequenina. Lembro-me de uma das vezes
numa das missas, enquanto estava numa outra paróquia, num outro lugar, que eu agora estou habitualmente, mas nessa paróquia tinha escuteiros, tinha uma missa assim mais com crianças e chamei uma das crianças, mais que uma até, mas uma em primeiro lugar, para pôr na mão dela os grãos de mostarda. E era impressionante, porque a igreja estava cheia e lá ao fundo ninguém percebia o que é que estava a acontecer, porque os grãos não se veem. E no entanto dizias que se eu tivesse fé como o grão de mostarda, Senhor. E a minha fé, tantas vezes não, nem pouco mais ou menos, é parecida ao grão de mostarda. Porque não tenho esta fé de acreditar a sério, totalmente em Ti, ao ponto de confiar totalmente a minha vida. Às vezes penso que a minha fé ainda é uma fé muito humana, muito racional, muito certa dentro de uma forma, mas nem sempre uma fé que move montanhas, que pode dizer esta amoreira, arranca-te aqui, planta-te ali. Nem sempre consigo, Senhor. Isto é tudo alusão a tantas parábolas que me deste sobre a fé no Evangelho. E foi sobre a fé também que o Papa Francisco escreveu a primeira encíclica, a Lumen Fidei. Ainda, sabemos nós, ainda começada a ser escrita pelo Papa Bento e depois terminada pelo Papa Francisco. E é precisamente uma carta que fala da fé. E eu gostava aqui de ler um bocadinho na oração, porque a minha oração tem muito a ver com este certo. O encontro com Cristo, o deixar-se conquistar e guiar pelo seu amor, alarga o horizonte da existência. Dá-lhe uma esperança firme que não desilude. A fé não é um refúgio para gente sem coragem, mas a dilatação da vida. Faz descobrir um grande chamamento, a vocação ao amor. E assegura que este amor é fiável, que vale a pena entregar-se a ele, porque o seu fundamento se encontra na fidelidade de Deus, que é mais forte do que toda a nossa fragilidade. Palavras tão sérias e tão importantes de ouvir. A vocação ao amor. É disso que se trata a fé, uma vocação ao amor. E é impressionante como o Papa Francisco põe aqui em destaque a forma como o fundamento se encontra na fidelidade de Deus, que é mais forte de toda a nossa fragilidade. E se eu ainda há pouco dizia, e acredito mesmo, que a minha fé às vezes é uma fé ainda murcha, uma fé às vezes ainda precisa de ser também provada, uma fé que precisa de ser mais constante. Mesmo no domingo, isso soava no Evangelho, a inconstância do terreno onde a semente cai. Senhor, eu preciso de uma fé mais forte, mais firme. Faz-me lembrar o lema das Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, firmes na fé, que deu até o hino, firmes na fé. Ou então, aqui em Lisboa, também se fez um hino a propósito dessas jornadas, enraizados em Cristo Senhor. Enraizados. Eu preciso estar mais firme na fé. E o Papa Francisco continuava dizendo, a fé ensina-nos a ver que em cada homem há uma bênção para mim, que a luz do rosto de Deus me ilumina através do rosto do irmão. Graças à fé, compreendemos a dignidade única de cada pessoa, que não era tão evidente no mundo antigo. No centro da fé bíblica há o amor de Deus, o seu cuidado concreto por cada pessoa, o seu desejo de salvação que abraça toda a humanidade. Senhor, dá-me esta fé. É só isto que te peço hoje, nestes 10 minutos, em plena época de férias, verão, muitos se calhar estão na praia, se calhar estás na praia a ouvir estes 10 minutos e a rezar comigo, com o Senhor estes 10 minutos. Aumenta a minha fé. Era isso que dizias no final desta leitura. Se não tiveres fé, não poderes sobreviver. Eu quero sobreviver, Senhor, ao teu jeito, ao teu ritmo, dá-me a fé. Tal como desta Maria, que acreditou e que é a mulher da fé, um exemplo, uma testemunha de fé, dá-me esta fé, Senhor. A fé séria, como uma vocação ao amor. Uma fé firme, que olha para o irmão, uma fé que se centra no amor a Ti, Senhor, uma fé que encontra a sua bênção no outro, uma fé que se fundamenta na fidelidade
na tua fidelidade, Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.